Vamos discutir sobre as críticas da torcida, dois jogadores que vieram esse ano, umas com embaixamento legal, outras que eu acho que até meio justas. Mas vamos falar sobre o Léo Jardim e o Pedro Raul. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, galera do Vascão, bom almoço para todo mundo. Lembrando que quinta-feira a bola rola em São Januário, Vasco e ABC. Lembrando também que essa fase não tem vantagem no empate. Quem ganhar se classifica para a terceira fase e só vai empate nos 90 minutos. Decisão por pênalti. Espero, não, acredito. Até porque não tem mais vantagem no empate. O time do Vasco deve ter logo nessa terça e hoje, né, deve ter treinado bastante disputa de pênalti, né, até porque o Vasco não tem tido um aproveitamento bom. De 4 pênaltis que teve até agora na temporada, se converteu um, que foi o Jair contra o Trem. O Pedro Raul perdeu 2 pênaltis contra o Volta Redonda e contra o Flamengo. E o Alex Teixeira perdeu contra o Bangu. Então eu acredito que os jogadores de linha do Vasco treinaram pra caramba esses 2 dias de disputa de pênaltis. Mas embora eu acredito que o Vasco tem uma qualidade técnica melhor que o do ABC, tem totais condições de classificar nos 90 minutos. Quem passar para a terceira fase vai ganhar 1.700.000. Né? Lembrando que cada fase a CBF premia com dinheiro, que se chegar na final for campeão, no total o campeão vai faturar até 90 milhões. Então é uma competição. Fora que a Copa do Brasil é um caminho mais curto para a Libertadores, tanto na parte esportiva quanto na parte financeira, é fundamental o jogo de quinta-feira. Bom, mas desde ontem, né, na terça-feira, após a derrota para o Flamengo por 3-2, tenho visto críticas com todo sentido do mundo, com embaçamento, e outras nem tanta, sobre o goleiro Léo Jardim e o atacante Pedro Raul. Bem, no caso do Léo Jardim, eu concordo também que foi tiraram o Ivan, que estava vindo titular do nada, e deram sequência ao Léo Jardim. E na última declaração do Maurício Barbieri sobre o assunto, né, que ele falou, o Ivan, por conta do mercado, veio primeiro, mas ele veio sabendo que o Léo Jardim vinha como titular. Que o Léo Jardim só não chegou primeiro por causa que a negociação se arrastou. Bom, tem quem teorize que devido o Léo Jardim ser comprado, o Ivan vir para o empréstimo, e nesse empréstimo prevê que ao final do contrato, se ele chegar ao número X de partida, o Vasco é obrigado a comprar. Que está, por conta disso, vou falar, desse movimento de bastidor, que por causa disso, que o Léo vem jogando e não o Ivan. Bom, eu acho que a máxima
o que o Parreira falou em 2006, né, de gente, o Dida atravessava uma fase não tão boa. Eu nem lembro quem os torcedores pediam na época, mas o Parreira cravou que o Dida seria o titular do Brasil naquela Copa, né, naquela Copa da Alemanha, que o Brasil foi eliminado pela França, que goleiro é cargo de confiança. Eu não sei se o Barbieri já conhecia o Léo Jardim antes, não conhecia tanto o Ivan, embora o Ivan jogou na Ponte Preta, jogou no Corinthians, antes de ir para a Europa. Eu não sei, mas pode ser que ele já... o Léo Jardim era o goleiro que ele gostava, o estilo do goleiro é o que ele gosta. Mas eu achei assim, eu pensei que pelo menos antes do Brasileiro, ele revezasse os dois, para depois se ter uma opinião sobre quem ele achava que deveria ter uma sequência maior. Mas eu acredito que o Barbieri gosta do Léo Jardim e por isso ele tem essa preferência pelo cria do Grêmio. O Léo Jardim começou no Grêmio, mas eu acho que é por conta dele gostar mais do Léo. Embora que o goleiro tem um preparador, só para ele é preparador de goleiro, eu acredito que o Maurício Barbieri ouve o preparador de goleiro antes de escalar o time. Escalação deveria, pelo menos teoricamente, ser os melhores. Treinar os melhores durante aquela semana. Nem sempre é assim. Às vezes eu pinto para um jogador ou outro, por conta de estratégia. Inclusive, o argumento dele para ter botado o Matias Galazza contra o Flamengo foi uma estratégia diferente, que não deu certo no final das contas. Mas deveria ser os melhores. E a gente não está lá no dia a dia do clube. Hoje, os clubes trabalham em portões fechados. Ainda mais em semana decisiva, como o Vasco vem tendo, 2 jogos decisivos contra o Flamengo e o ABC, no meio da semana, fechados para a imprensa. E quando não tem jogo assim tão importante, ainda assim, há uma janela para a imprensa. E mesmo assim, geralmente a gente não pode gravar o treino. E quando pode, é 10 ou 15 minutos. Os caras estão treinando bobinho. Não é treino, estão brincando de bobinho, estão esperando o treino realmente começar. Não é treino tático forte mesmo. Mas eu acredito que o Barbieri observa quem é os melhores para escalar. Então eu acho... mas o Léo Jardim falhou nos 3 gols do Flamengo. Bang! Eu não acho que foi falha do Léo Jardim. Foi 6 jogadores de linha. Por exemplo, o Jair praticamente ficou com medo de levar a bolada no gol do Arrascaeta. Fugiu da bola. Todos sabem do erro grosseiro do Capasso no gol do Pedro. Embora, fora daquele lance, o Capasso fez uma boa partida, mas aquele lance foi fatal. André Santos e o Pomita não acompanharam o Fabrício no terceiro gol do Flamengo. Mas é muita crítica. Parece que uma pequena parte da torcida que é um goleiro investível. Daqueles goleiros que seja um homem elástico mesmo, ele nem precisa pular. Ele mesmo consegue botar a mão ainda no chão, aonde ele quer. Você está contando isso. Mas eu, particularmente, até prefiro o Ivan. Talvez eu estou na cabeça
aquela defesa, aquela defesaça que ele fez contra o... Não lembro se foi contra o River Plate, ou se foi o Atlético de Miami, lá no Florida Cup, que depois ele vibrou depois de ter feito aquela defesa. Talvez seja isso. Mas eu acho que o Ivan também deveria ter uma sequência nesse primeiro semestre, para quando começasse o brasileiro, aí sim a gente tivesse uma opinião mais segura quem deveria ser o titular. Mas, desculpem, mais Maurício Barbieri tem a convicção que o Léo é o titular. Bora, repetindo, quanto ao Flamengo, eu acho, particularmente, que as falhas foram dos jogadores de linha, não foi do Léo Jardim. Bom, sobre o Pedro Raul, é o seguinte, o cara foi vice-artilheiro no Brasileiro ano passado, mas, e desse esquema do Maurício Barbieri, se não houver um meio-campista, aquele típico camisa 10, que é difícil até hoje em dia, ele vai morrer de fome. Eu sei que o Fábio às vezes já falou isso. E fora, mas já atacante como ele, mas um atacante, ele é finalizador como o Romário era. O Romário era fora de série. O Romário, por exemplo, ele era preguiçoso. Se ele quisesse ser fosse um atacante mais completo, ele poderia. Pedro Raul não. Pedro Raul, ele não tem velocidade, não tem habilidade com os pés para sair de plano. Edmundo, por exemplo, era um atacante que ele podia fazer tanto ser finalizador como armador de jogada, porque ele sabia driblar. Tanto que no Palmeiras, bicampeão paulista e brasileiro de 92, 93, o Edmundo saiu um pouco mais para a área, quem ficava fixo na área era o Avaí. E eles se encontraram no Vasco em 97, o Antônio Lopes verteu, deu muito certo. Mas o Pedro Raul não. O Pedro Raul é puramente finalizador. Mas ele perdeu aquele gol contra o Flamengo, que o Vidal deu um mole, recuou mal. Em vez de ele chutar, ele tocou de calcanhar pensando que o Gabriel Peck estava logo atrás, contra o Gabriel Peck estava na frente. Eu acho que faltou ali ele ser fominha. Ou faltou a segurança dele, do tipo, se ele erra o chute, achando que o Gabriel estava melhor posicionado, fala, porra, tu não passou para mim. Eu acho que ele imaginou isso. Depois que ele viu que ele tocou errado ali. Ele é um bom jogador, ele não é fora de série. Mas é um bom jogador. Mas precisa ainda ter jogadores que... O esquema do Vasco, por exemplo, tem que jogar... Ele funciona e um time jogue por ele. Um time que respira o Pedro Raul. Se não for assim, ele tiver que sair da área para buscar jogo, não vai funcionar. Ainda assim, ele fez o cruzamento do gol do Alex Teixeira. Que se ele tivesse habilidade com o pé, ele mostrou ali que se ele tivesse habilidade com o pé, seria um atacante muito melhor ainda. Até que o cruzamento nem foi um grande cruzamento, é que o Alex Teixeira também não é tão alto, conseguiu escorar de cabeça. Mas é paciência, ainda mais que o Vasco ainda precisa de jogadores por meio do campo, aquele que deixe mais o Pedro Raul na cara do gol, para aí sim ele funcionar. Se vier esse jogo, pode falar em meio, para concluir, pode falar em meio-campista, caso o Vasco seja eliminado para o Flamengo domingo, pode ser o último jogo no Nenê com a camisa vascaína.
já que o contrato dele vai até o Campeonato Carioca. Ainda não se falou nem o Nenê, nem o Vasco, numa posição se vão renovar até o fim da temporada, ou se vão já e o Nenê ser homenageado, poder até ficar no Vasco, mas em outra função. Nada se falou, ainda ia certo sobre o próximo espaço entre Vasco e Nenê. Então, é isso, galera. Até a noite, com mais Vasco. Também tem Fórmula 1, já que esse domingo é dia de GP da Arábia Saudita. E vamos falar, depois tem vídeo, falando até de uma possível troca-troca entre Leclerc e Hamilton. Então, até próximos vídeos dessa quarta-feira. Tem ainda para jogo, tem muita coisa nessa quarta-feira para a gente aqui no Vasco Velocidade. Mais uma vez agradecendo os 507 inscritos. Que se você veio a esse canal, não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, porque ó, Cruz de Malta em primeiro lugar.